Incitação da esquerda na TV? Eu simplesmente não entendo. Todo mundo pede por fatos e contexto e precisamos discutir tudo nos mínimos detalhes. Aí, a Ines Schwertner senta lá na Welt e começa a falar mentira atrás de mentira. Ninguém coloca isso em contexto e ainda dizem algo como: sim, mas como eles querem parar a AfD? Acho que estou perdendo a cabeça. Aí, a Ines Schwertner, diz diante das câmeras: Alice Weidel mora na Suíça, nem está registrada aqui na Alemanha e também não paga impostos aqui. Uma mentira absolutamente infame, que todo mundo sabe. Isso já foi discutido no Bundestag. Isso já passou em uma entrevista da RD, onde, aliás, ninguém contestou. A mulher mora aqui na Alemanha e ela também é totalmente obrigada a pagar impostos aqui, declarando tudo, não importa quanto ela ganhe. E se os esquerdistas acham que precisam abrir mão de grande parte do seu dinheiro, isso é problema deles. Não é de se surpreender com a AfD. Se ela é uma associação capitalista que quer que você tenha muito dinheiro para impulsionar ao máximo a economia, em vez de destruí-la. Mas não. E ao mesmo tempo, a Merkel vem e diz que existem fatos e existe ódio e incitação. E a verdade são os fatos, que precisam ser colocados na mesa, e é preciso restringir as redes sociais. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Hoje temos que conversar. É preciso dizer claramente, Alice Weidel nem mora na Alemanha nem paga impostos aqui. Os dois líderes da bancada da AfD no Bundestag, eles ainda se pagam um ótimo bônus extra. Ou seja, a AfD é basicamente um partido dos mais ricos e não das pessoas trabalhadoras. Quero deixar isso bem claro. Um segundo. Espera aí, por que ninguém discorda disso? Só queria destacar isso rapidamente. Por que não há nenhuma contextualização quando se trata de mentiras infames e diretas? Isso aí é claramente uma mentira comprovada. Isso já foi analisado pela Welt também. Eles abordaram isso em várias reportagens. O Bild Zeitung também trouxe isso em várias matérias. O Tagesschau, o FAZ e também o ZF, todos disseram: sim, sim, Alice Weidel tem residência aqui na Alemanha, sim. Alice Weidel, isso até passou pelo checagem de fatos do ZDF, também paga impostos aqui. E só porque pessoas como eu, você aí fora provavelmente, e também Alice Weidel simplesmente não estão dispostas a jogar até 2/3 do meu dinheiro para o Estado. Isso não tem nada a ver, sim, com o fato de que ela não é o partido para a população trabalhadora. Se você realmente desse uma olhada no programa do partido, se realmente lesse tudo com atenção e talvez ouvisse um ou outro discurso no Bundestag, se você visse quais propostas eles apresentam, então perceberia claramente: então não é um partido de assistência social. Isso é verdade, de fato. Eles rapidamente colocariam um limite nisso, exceto, é claro, em algumas coisas. Mas, no geral, sim. Sim, na verdade é o partido da população trabalhadora. Então, se você trabalha lá fora e é aposentado, deveria votar nesse partido, porque isso é realmente muito, muito importante para você. Se você recebe assistência social, se migrou para cá para entrar nos sistemas sociais, não. Então, definitivamente, a AfD é absolutamente o partido errado para você. Eu também diria para não votar neles, pois você pode sair daqui mais rápido do que pensa se colocarem o chanceler no poder. Aqui eu só quero mencionar uma área em que, para mim, a União Europeia é pioneira hoje. Isso é o desenvolvimento das chamadas mídias sociais, onde, de repente, fatos deixam de ser fatos, verdades podem ser chamadas de mentiras e mentiras de verdades. Diz alguém que me mentiu e enganou do começo ao fim, inclusive com a pandemia. Sim, me forçaram a tomar a vacina, mudaram as regras do jogo, destruíram vidas e existências e, ao mesmo tempo, se colocam como exemplo e dizem: sim, a Europa é pioneira nas mídias sociais, onde se pode distorcer fatos. Os únicos que distorceram fatos aqui foram este governo federal, essa mulher
cujo nome eu nem precisaria mencionar. O que ela fez com este país, por isso ela ainda deveria ser processada hoje. Em que sentimentos e fatos são misturados e, com isso, os fundamentos do iluminismo europeu ficam em perigo. Isso se chama opinião. E isso se chama, você também pode falar na terceira pessoa. Eu acredito, eu penso, eu poderia. Sim, é exatamente isso que eu sempre faço. Sim, e só dizem esse tipo de besteira e bobagem aqueles que querem determinar a verdade e os fatos a todo custo. Como era mesmo? O vencedor é sempre quem escreve a história, não é? Mas, aliás, existem exceções. Senhora Merkel, talvez tenha entendido isso em algum momento. Mas, por exemplo, sátira pública, opiniões, exageros ou comédia, ou coisas que claramente não são afirmações de fatos, definitivamente não importam. E é exatamente isso que a União Europeia quer impedir a todo custo. E tudo isso é ainda mais intensificado pelo rápido desenvolvimento da inteligência artificial. E eu só posso encorajar todos vocês. Continuem no caminho da regulamentação dessas mídias sociais ou supostamente sociais. Exatamente. Tirem a liberdade de expressão dos cidadãos. Tirem a verdade dos cidadãos. E, claro, a verdade como nós a percebemos. E é o seguinte, a nossa verdade é que essa economia está simplesmente indo por água abaixo. A nossa verdade é que Friedrich Merz mente e engana todas as pessoas aqui do começo ao fim, só para satisfazer o próprio ego. A nossa verdade é que esse ministro das Finanças é preguiçoso e já fez parte de uma organização terrorista que foi classificada assim nos Estados Unidos. Essa é a nossa verdade. A verdade desse governo é bem diferente e eu acho que nesse ponto, não é? Estamos nesse ponto em que não se pode mais regular opiniões, calar simplesmente os cidadãos e transformá-los em uma espécie de lemíngues que só vão trabalhar, que ela receba sua gorda aposentadoria no final do mês. É preciso falar claramente sobre isso também. Continue avançando na regulamentação da inteligência artificial. Talvez ocorram erros, mas é só através dos erros que se aprende. Mas acreditar que as responsabilidades pela disseminação de informações não são mais necessárias, que não se será responsabilizado por mentiras, isso vai minar as bases da democracia. E como a democracia é a terceira promessa, precisamos preservá-la. Existem leis, e todo o resto sim é fascismo, algo que deixamos para trás. Existem leis na nossa Constituição às quais devemos obedecer e os políticos também devem obedecer a elas. E eu vou ler isso rapidinho para vocês. Por exemplo, afirmações falsas sobre outras pessoas. Pode ser, por exemplo, calúnia ou difamação. Parágrafos 186, 187 do Código Penal. Afirmar coisas falsas de propósito para ganhar dinheiro. Parágrafo 273 do Código Penal. Vamos deixar de lado as avaliações falsas. Não era isso que vocês queriam dizer. Notícias falsas que causam pânico, como por exemplo ameaça de bomba ou algo parecido, isso é crime. Atribuir falsamente crimes a alguém em público, isso também é crime. Se eu, por exemplo, digo, teve aquela política, aquela prefeita, e eu disse que ela tinha 2 filhos, onde talvez crianças tenham sido sequestradas. Não vou citar nomes para não receber outra carta da BBS legal. Não quero isso. Sim. Então eu não afirmei isso. Só estou dizendo, esses são os fatos, essas são as verdades. Eu nunca insinuei que ela sequestrou crianças. Eu nunca faria isso. No entanto, eu preciso ressaltar que eu poderia imaginar algo assim. E querem proibir isso. Qualquer opinião que vá contra o mainstream. E ao mesmo tempo, sim, também filtrar e regular essas notícias de forma que só divulguem propaganda estatal. Senhora Merkel, eu aguardo o dia em que a senhora vai se colocar diante do Parlamento Europeu, levantar uma mão. Não vou dizer qual. E então todos nós gritamos: Merkel, desculpe, com esse tipo de coisa eu realmente fico irritado. E isso também me revira o estômago, porque justamente agora teve aquilo com o juramento no começo. Por quê?
Então, ou você coloca esse tipo de coisa em contexto, ou proíbe logo de vez. Mas aí logo estaremos de volta ao nacionalsocialismo. Eles nunca realmente se foram, ou foram.